Bom dia. Bom dia, Multiplique. Não tem nada mais precioso de que chegar nesse final de ano, estamos já no final do ano, e terminar no Multiplique. Multiplique, as coisas acontecem aqui. A gente acerta acordos de novas parcerias missionárias nesses corredores. O palco ele enche o nosso coração de entusiasmo, de encorajamento, mas nos corredores a gente conhece pessoas, conhece missionários, projetos missionários, e a gente sai daqui alinhavando coisas que Deus quer fazer através de nós. E esse evento é, sem sombra de dúvida, um evento que está no nosso coração. Eu quero saber quem que está aqui, que participou de todos os Multipliques até agora. Levanta a sua mão. Fala, pastor, eu estou lá desde 2014, 10 anos, né? Lá em Curitiba, quando nós tivemos o primeiro Multiplique organizado pela Junta de Missões Nacionais, um tempo precioso, uma memória que está aqui, afetiva, no coração da gente. E eu não podia deixar, eu fui desafiado. Tirou o meu crachá. Faça no RH depois. Acho que é meu último Multiplique. Queridos, até me perdi onde eu estava falando. Quando a gente entende que o mover de Deus, ele acontece de tantas formas, quando a gente começa a conhecer e ouvir as realidades, quando a gente é abençoado como a gente foi aqui, tem um livro na Bíblia que tem acompanhado a Igreja Multiplicadora, que é o livro de Atos, é um referencial muito forte para a Igreja Multiplicadora, e eu fui pego de surpresa. Pastor Roberto Silvado era para estar ministrando aqui, oramos por ele, e aí a liderança pediu para que eu estivesse aqui. Então, durante esses 2 dias, eu tive que preparar esse trabalho. No ano passado, quando eu vim aqui falar no Multiplique, eu acho que eu trabalhei uns 2 meses a minha palavra. E eu ouvia, eu lia e relia, e imaginava e pensava. E esse aqui, em 2 dias, o Senhor teve que me trazer à memória coisas no coração que era importante. Privilégio para mim estar aqui mais uma vez. Responsabilidade aqui, em nome do pastor Silvado, Roberto Silvado, meu mentor, meu pastor, meu líder, que é tão importante na minha história. 18, quase 19 anos ao lado do pastor Roberto. Eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo. O livro de Atos, ele tem algum ensinamento importante para a gente. Eu vou trabalhar o livro de Atos até o teclado começar a tocar. Eu não vou olhar no relógio. A hora que o teclado começar a tocar, a gente parte para o final, faz uma conclusão. Pastor Fernando, pode ser assim? O livro de Atos começa com o capítulo 1, e ele está registrando o que está acontecendo ali. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma geografia. A geografia dela é Jerusalém. E ali em Jerusalém, aonde Cristo foi morto, a igreja ela está dando seus primeiros passos. Aonde Cristo ressuscitou, aonde os seguidores de Jesus viram Jesus ascender, subir aos céus. O capítulo 1, ele vai lembrar isso, ele vai mostrar os discípulos ali no preparo para plantar, iniciar o plantio das primeiras igrejas. Isso está acontecendo ali. Quando a gente vai, já no capítulo 1, nós temos ali uma porção da grande comissão, que diz, e recebereis poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Brasil. Atos capítulo 2, ele vai trazer a essência do movimento do cristianismo, que é o derramamento do Espírito Santo, texto importantíssimo na nossa história, fato importantíssimo na nossa história é o derramamento do Espírito, porque é o Espírito de Deus que faz com que as promessas sejam cumpridas, é o Espírito Santo de Deus que faz a movimentação chamada igreja acontecer. Capítulo 3, acontece uma cura. Bom, o cristianismo já está acostumado com cura, quando essa cura do capítulo 3 acontece. Só que a cura do capítulo 3 agora não está protagonizada por Jesus. Eles estavam acostumados com as curas, sim, mas Jesus curando, agora são os discípulos.
grande probabilidade, a primeira cura realizada por um seguidor de Jesus, por discípulos de Jesus, pelo poder de Jesus, vai acontecer no capítulo 3. E aí entramos no capítulo 4, onde eu escolhi, em função daquela cura que aconteceu, Pedro e João, os primeiros cristãos, a realizar uma cura em nome de Jesus ali, à porta do templo. E essa cura vai trazer um grande rebuliço. A primeira cura não acontece com uma celebração, simplesmente. Acontece com um movimento do inferno se levantando contra a igreja. E é aí que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu queria que você entendesse que existe uma matemática que a Bíblia traz para a gente. A Bíblia, quando fala da igreja, o livro de Atos, os sinóticos, os evangelhos, quando falam da igreja, eles falam de uma igreja que começou com um homem forte, um homem bom, um homem que não provou o pecado, e ele começa um movimento. É um homem que começa um movimento, esse homem chama Jesus Cristo. E já em seguida ele vai começar a escolher pessoas. A Bíblia vai falar de 12 homens escolhidos por Jesus, e esse movimento vai está começando através desses 12 homens. A Bíblia vai falar que 70 são escolhidos e enviados, de 12 vai para 70. A Bíblia vai falar de que havia 120 pessoas reunidas ali. A Bíblia vai começar a trazer números, ela vai trazer Atos capítulo 2, e 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Aí acontece Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 acontece uma cura, essa cura gera um reboliço, e esse reboliço vai trazer outro número, 5.000 pessoas se convertem a Jesus, ali registrado em Atos capítulo 4, 5.000, até 5.000 nós temos números de pessoas transformadas, números de convertidos. Daqui para frente, os discípulos não conseguem mais contar, porque já não aparece mais números. 5.000 é o último número que nós temos. O próximo registro que a Bíblia vai trazer, ela vai falar que uma multidão se converte. A Bíblia, o livro de Atos vai continuar, e ele vai falar que os gentios também, eles estão se entregando ao Senhor Jesus. Eles viram que esse negócio é bacana, é bom, e eles simplesmente se entregam a Jesus, e o movimento sai de Jerusalém, e o movimento agora está fora de Jerusalém. Agora sim a Samaria, agora sim a Judéia, agora sim os confins da terra, ele está acontecendo. Então nós vemos uma matemática do céu acontecer. A Bíblia diz que sacerdotes, líderes religiosos, líderes do judaísmo, estão se entregando ao Evangelho, a Cristo Jesus, abandonando uma história, abandonando uma rotina, abandonando indumentárias para seguir a Jesus, para pegar uma capa, colocar no seu ombro e sair pregando o Evangelho e levando a palavra de Deus por todos os lados. E eu queria, na história de Atos capítulo 4, que você tirasse algumas lições para você. Eu queria ler esse trecho e dizer para você que líderes inabaláveis, discípulos de Jesus são inabaláveis, e discípulos e líderes inabaláveis, eles não são neutralizados por nenhuma sorte de ataque. Aqui está a prova que esses discípulos nos mostram. Atos capítulo 4, versículo 1 diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegavam os sacerdotes e capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Queridos, aqueles discípulos estavam tão convictos e decididos a irem em frente, que pouco importava as ameaças que eles estavam recebendo. Inabaláveis. Você consegue enxergar isso? O verdadeiro evangelho sempre causou incômodo. Ele continua causando incômodo.
O Evangelho não causa incômodo no encontro, no multiplique, onde os nossos corações são de Jesus, onde nós estamos aqui aquecidos, querendo ver uma movimentação ainda maior do que aquela que a gente viu, mas lá fora, saindo daqui, indo para a cidade, o Evangelho gera incômodo. Ele está gerando incômodo nas escolas, nas faculdades, ele está gerando incômodo nas estruturas governamentais do nosso país. O Evangelho faz isso desde o seu primeiro dia, anunciado. Mas isso não constrange Pedro e João. Eles não estão preocupados quantas pessoas são contra aquilo que eles estão pregando. Eles não são preocupados, como diz aí o pessoal do Ministério Carcerário, sabe, os presos falam da tranca, eles não estão preocupados com a tranca, em serem presos. Eles estão entusiasmados, porque aquilo que eles viram Jesus fazer, agora eles também estão fazendo. A igreja foi perseguida pelos judeus, ela foi perseguida pelo Império Romano, a igreja romana medieval perseguiu a igreja, os comunistas perseguiram a igreja, hoje são políticos liberais, youtubers perseguindo a igreja, artistas perseguindo a igreja, e tem até fogo amigo, tem gente da igreja perseguindo a igreja, tem gente da igreja questionando aquilo que a gente prega. Você fala de dízimo, você fala, esse negócio de dízimo é da lei, isso não é de hoje. Você fala de pregar o evangelho, não, tem aí, todo mundo, o Senhor é quem resolve isso, ele sabe quem são os eleitos, ele ajunta, vamos só se reunir para cantar. Então a gente começa a ser questionado aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pregando. Então tem perseguição de todos os lados, tem problema não. Porque a perseguição de todos os lados nos fortalece. E nos leva a entender que existe algo muito precioso que o Senhor Jesus nos deu. Há um tempo atrás eu fui convidado por um homem culto, um homem cheio de títulos, uma pessoa querida, que eu gosto demais dela, tenho investido na vida dela, mas ele me convidou para jantar, e esse homem também é um homem nobre de posses, e ele me levou num bom restaurante, e num bom restaurante sentado, comendo uma comida muito boa, cara. Ele começou a elogiar o meu ministério. E me elogiar, e ele começou a fazer aqueles elogios, e ele foi falando, e a gente vai gostando, né? Conforme ele vai falando, a gente vai gostando. Estou gostando da conversa desse homem nobre, desse homem culto. Ele tem uma posição importante na cidade, e de repente ele resume tudo aquilo que ele tinha falado. Era só um preparo, era só a introdução dele, e ele fala assim: pastor Tunala, o senhor não é daqueles que acredita que o inferno existe, né? Aí, é aquela hora que se você não tem convicção, que você dá uma melhor. Claro que não, sou um pastor moderno. Aí eu falei: querido, eu acredito no inferno e tudo mais que a Bíblia Sagrada me revelou. Eu acredito que só existe dois caminhos. E você que tem que falar para um homem que tem tanto estudo, um homem que tem uma posição nobre na cidade, que o inferno é real, ele existe, ele não foi criado para mim e para você, mas ele existe. A nossa natureza pecaminosa, o caminho da nossa natureza pecaminosa é o inferno, mas o caminho que o Senhor Jesus abriu, estabeleceu, é a salvação, é o perdão, e todo aquele que confessa, eu dizia para aquele homem naquele restaurante, Jesus Cristo como Senhor, não vai conhecer o inferno, sentir o cheiro do inferno. Vai provar todas as coisas que o Senhor, conforme diz João 14, preparou. Há aproximadamente hoje 200 milhões de pessoas perseguidas, então perseguição não é um problema. Fogo amigo não é um problema. Quando nós temos convicção daquilo que fomos chamados, o que está impedindo você de anunciar o Evangelho? O que está impedindo o seu ministério de acontecer, de evoluir? O que está impedindo você de ter um ministério, uma liderança relevante na sua igreja, que envolve pessoas, discípulos de Jesus, que estão com as mãos sujas do ministério e estão na cidade proclamando e alcançando, levando pessoas para os lares, sentados no sofá,
sofá, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando a semana, orando uns pelos outros, aprendendo, sendo discipulado e sendo desafiado a fazer discípulo da maneira bíblica, como nós sabemos, a receita está aqui. Quem é que está impedindo? É a sua família, a empresa onde você trabalha, que ela tem te dado tantas tarefas e ela tem te elogiado tanto, e você está empolgado nessa empresa porque eles te reconhecem, e aí você foi seduzido por isso, e você pode ser essa pessoa nobre, reconhecida dentro da empresa onde você trabalha, mas você é aquele que faz discípulos em todos os lugares. Você se esqueceu disso? A sua vida profissional está atrapalhando você a ser alguém que de fato produz, que é frutífero? Será que é a empresa que você trabalha? Será que o sistema político? Será que todas aquelas postagens que vão contra aquilo que a gente acredita? O Instagram às vezes é infernal, às vezes é uma bênção. O Instagram está recebendo as imagens do Multiplique, as pessoas estão contando testemunhos, mas às vezes o Instagram vem com flechas, e às vezes a pessoa que está botando um dardo em cima de você tem um título de pastor, e é um pastor famoso, e ele questiona a tua sombra. O que está impedindo você? O que fez você dar um passo para trás? Então a gente precisa olhar para essa história de Pedro e João, falar, esses caras tinham tudo para retirar aquilo que eles fizeram, pedir perdão por ter curado um paralítico. Mas eles não fazem isso não. A igreja do Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus, sofre todas essas coisas. O Sinédrio acusou Jesus, mentiu a respeito dele, comprou com 30 moedas Judas para que pudesse trair ele. Cristo, ele foi confrontado em tudo aquilo que ele cria, em tudo aquilo que ele pregava, mas a mensagem dele prevalece até hoje, continua prevalecendo até que ele volte. E no dia a dia, liderando os pequenos grupos, liderando a movimentação de relacionamentos discipuladores intencionais, os inabaláveis, eles vencem crises dentro da sua própria igreja, membros. Se nós pegássemos o tempo que nós administramos as crises internas, às vezes que nós temos, e dedicássemos isso à pregação do Evangelho, à estratégia do cuidado de pessoas, a igreja ia crescer muito mais. Faz parte, às vezes, da liderança administrarmos isso, mas as crises que nós temos, as questões, as traições, às vezes, que você como pastor recebeu, não pode parar você. Porque não parou o cristianismo, apesar de um daqueles que estava ali naquele multiplique que Jesus fez com os seus discípulos, eles estavam ali juntos, de repente um se levanta e vem de Jesus. Não, vamos parar com isso, não tem mais como prosseguir. A gente não pode confiar nem nos nossos, nem nos discípulos nós podemos confiar. Será que a difamação foi algo que parou você, e você hoje não tem a alegria, a paixão que a gente tem visto no coração de tantos pastores no Brasil, pastores de igreja grande, pastores de igreja pequena, missionários de grupos que estão começando, casas que abriram a porta, a primeira casa que abriu a porta para que o PGM acontecesse lá na sua cidade, no seu bairro? Será que a difamação fez você recuar? Será que a falta de recursos é o problema que você tem? Olha o que acontece ali, olha o testemunho que nós ouvimos do pastor Ronaldo. Será que o pastor Ronaldo tem recursos bastante na conta da igreja para tocar os projetos? Será que ele tinha recursos? Será que os recursos financeiros é a chancela daquilo que nós ouvimos aqui, do testemunho de uma cidadezinha que não está no Oriente, é no Brasil, é Jordânia do Brasil, não do Oriente? Será que o esgotamento físico não está impedindo você de multiplicar o número de discípulos na cidade, o número de discípulos no bairro, o número de discípulos na igreja? Será que o esgotamento emocional, quem é aqui que é pastor fala, nunca sofri um estresse pastoral, nunca tive um esgotamento físico ou emocional? Será que tem um pastor presente aqui que nunca dobrou o joelho e falou seriamente, francamente, com verdade no coração para Deus, Deus, é isso mesmo? Eu sou chamado, mesmo eu me confundi, porque está complicado. Porque pastorear, liderar,
ser missionário lá com um povo que nem é o teu, que nem fala a tua língua, ou que não come a comida que você comeu a sua vida inteira, agora está comendo uma comida diferente? Será que está lá? Será que é só dias de encorajamento, de emoção, de alegria, de testemunhos lindos para contar? Não, os testemunhos lindos são frutos da nossa persistência, da nossa coragem, da nossa ousadia, que mesmo quando alguma coisa está tentando aprisionar, como aconteceu com aqueles dois, e quando eles são aprisionados, eles estão lá, e quando eles se apresentam, e eles vão falar sobre o que aconteceu, eles não vão se defender, e quando eles vão falar de Jesus, eles não vão falar assim, ó, a culpa é de Jesus, ou eles estão falando, não, nós somos muito bons, nós temos muita fé e nós oramos. Eles vão falar da pedra angular. Eles vão falar de quem curou, de quem restaurou. Eles são conduzidos pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu acho que no meu ministério, algumas vezes, talvez não tão conscientemente, eu devo ter tratado ou falado para o Espírito assim, Espírito, fica tranquilo, deixa comigo. Tem pastor aqui que já agiu e fez desse jeito. Espírito, pode confiar em mim, deixa comigo, pode descansar. Tira uns dias de folga. Vai para Caldas Novas. Eu acho que o Espírito Santo de Deus foi para Caldas Novas. Atos 4, capítulo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Agora eles vão amarelar, agora a coisa vai, eles vão resolver essa questão. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro, sempre Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades, líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos entre homens, está aí curado diante dos senhores, porque esse Senhor curou eles. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Ele é a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois deixado do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há cura em outro nome. Não há salvação em outro nome. Não há restauração em outro nome. Nós não pregamos um evangelho em qualquer outro nome para surtir o efeito de ver famílias restauradas, para poder ouvir a história do nosso querido policial militar que com a sua família testemunhou. Nós temos que entender que por trás daquele testemunho tem o Espírito de Deus. Por trás daquele testemunho tem um nome. E é nome sobre todo nome. E é nome que fez com que Pedro e João provassem a cadeia, que Paulo vivesse numa, de tempo em tempo. Nós viajamos para congressos, eu tenho viajado junto com os pastores para falar, para difundir a Igreja Multiplicadora, a gente fica em hotel. Mas Paulo, quando ia pregar, ficava na prisão, aí quando saía da prisão, ele conseguia ir no palco do Multiplique para pregar, aí voltava para a prisão. Bom, se eles não desistiram, quem é você para desistir? De casa em casa, proclamando relacionamentos intencionais, proclamando a multiplicação de discípulos, proclamando a comunhão da igreja do Senhor Jesus. Tenho pregado e tenho falado que um pequeno grupo, ele é tremendo. Quando ele honra o nome do Senhor Jesus, quando há amor genuíno entre aquela família, cumpre papéis que a família de sangue, a família mononuclear às vezes não está conseguindo cumprir, mas ele cumpre. Às vezes as pessoas que têm o mesmo sobrenome que aquele irmão, esqueceram do aniversário, mas o pequeno grupo não esquece. Talvez a família dele de sangue não se reuniu com um bolo e uma vela, Samara. Mas o pequeno grupo canta parabéns com vela.
Aí essa comunhão perfeita, orando um pelos outros, esse cuidado mútuo, recebe um visitante. Quando o visitante chega e ele olha esse ambiente, ele fala, é aqui que eu quero ficar. Eu vou fazer minha barraca aqui junto com esses irmãos. E eu vou ficar por aqui. É desse jeito. Mas quando a gente organiza uma instituição PGM, e a gente fica apegado ali a um legalismo religioso, quando é um encontro só, até organizado, mas que não tem a presença marcante do Espírito Santo de Deus, você vai convidar a cidade para vir, ela vai vir. A gente convida 1, 2, 10, aparece 1, aparece 2. Ele vai vir, mas quando ele vem, ele olha, ele fala assim, é uma reunião. Parece com a reunião do condomínio do meu prédio. Tem uma pessoa que está liderando, que organiza a reunião. Mas quando ele encontra um ambiente de amor, quando ele encontra uma família que se conhece, quando ele encontra, e ele vê que aquelas pessoas, elas sabem tudo delas, sabe quem ficou doente, quem não ficou doente, quem vai viajar, quem não vai viajar, sabe dos filhos, sabe dos relacionamentos conjugais, onde naquele ambiente as pessoas começam a contar as histórias de transformação, de mudança de comportamento na sua própria vida, porque aquele pequeno grupo, aquele grupo de irmãos, aquele cara que está do lado ali, que é o discipulador dele, fez mudanças importantes e significativas na história dele. A multiplicação de discípulos está acontecendo. Nós temos que nos desapegar. Nós temos uma história linda. A década de 60 é linda na história dos batistas. Tem muitas décadas lindas, mas a década de 60 tem marcos. Tem aquele marco do Jesus Cristo, é a única esperança. A década de 60 é bacana, mas esse pessoal que está aí na cidade em 2024, em 2025, eles não são da década de 60. Então talvez não seja bem o hino da década de 60 que eles precisam cantar. Eles precisam cantar um cântico novo. Eles precisam entender e nós precisamos colocar a nossa doutrina, o nosso ensinamento, aquilo que nós acreditamos nas canções e ensinar para eles cantarem essas canções. Essas pessoas vão ter dificuldade se o formato do pequeno grupo em 2025 é um formato da maneira como nós nos reunimos em 1960. Talvez eles vão ter dificuldade, eles não vão conseguir entender. Mas a essência, a paixão, o coração de 2025 é o mesmo daquela geração batista de 2060 que falou, nós vamos dobrar o número de batistas no Brasil e dobraram. Pedro não disse para aqueles homens que ele era o cara, ele era a pedra. Ele disse que Jesus era o cara. Jesus era a pedra. Ele disse e afirmou em alto e bom tom, em nenhum outro há cura para um coxo. Em nenhum outro há restauração. Em nenhum outro há metanoia, mudança de comportamento, mudança de vida. Ele falou, é Jesus. E no RI, no RD, no PGM, Jesus é a nossa referência, Ele é a nossa fonte, o Espírito Santo é aquele que faz as coisas acontecer. Quando você começar uma reunião de pequeno grupo na sua igreja, quando o líder que você está treinando, pastor, você que é líder de pequeno grupo, começar a reunião do PGM, certifique-se de uma coisa, a liderança desse encontro está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Porque se tiver, aquele encontro não vai ser mais um encontro. Não é um encontro de batistas. É simplesmente o encontro, onde a presença de Deus toma conta. Vidas vão ser transformadas, milagres vão acontecer. Olha quantos milagres nós já ouvimos aqui nesse Multiplica. Olha quantas coisas lindas, queridos. Líderes inabaláveis, discípulos inabaláveis, são capacitados e chancelados através do poder do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Atos vai continuar no versículo 13, diz, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Eles estavam ali falando a respeito do que eles estão falando, os homens não estão conseguindo entender. Aí eles olham para o homem e falam assim, não precisa olhar para a gente não, olha para o aleijado, que não é mais aleijado.
Olha para o coxo, que a vida inteira esteve ali pedindo esmola. E aí você vai entender do que nós estamos falando. Olha para ele que é a nossa inspiração. Uma vida transformada. E a nossa motivação para enfrentar o cárcere, a prisão. Vão nos condenar? Vão nos matar? Legal. Mas vão nos matar diante das testemunhas, diante da testemunha que foi restaurada e curada. É uma ousadia que nós temos que nos inspirar. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Por favor, pare de contar essa história. Como é que para de contar essa história? Será que é a oportunidade de ser preso? Bom, os discípulos foram presos, eles não foram presos simplesmente. Eles foram mortos porque eles não pararam de contar as histórias. Eles morreram de todas as formas. A criatividade do Império Romano para matar. A criatividade da própria religião judaica para dar ideias de como matar. Eles morreram contando as coisas que eles viram e ouviram. Alguém está correndo risco de morte essa semana por pregar o Evangelho aqui no Multiplique, você que está aqui. Alguém fala assim: domingo vai ter culto, eu vou pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Lá no culto eu quero contar algumas coisas que eu ouvi no Multiplique, mas eu sei que pode ser que no final vai ter lá policiais que vão me algemar e vão me levar para a cadeia, porque eu estou pregando o Evangelho. Tem irmãos nossos que estão vivendo isso, mas nós não estamos. Então nós vivemos a liberdade de pregar o Evangelho. A liberdade de entrar em casas para nos reunirmos como povo de Deus e família de Deus. A liberdade para entrar na casa de pessoas que ainda nem tomaram a decisão com Cristo. E nós vamos fazer um PGM na casa de uma pessoa que não entendeu ainda. A ficha dela ainda não caiu, está caindo. Ela ainda não entendeu que Cristo é tudo. Ela está começando a desconfiar que é uma possibilidade para a vida dela. A mensagem está começando a assimilar. Mas o PGM já está sendo realizado na casa dela. Porque ela foi uma visitante, falou: olha, se vocês puderem ir na minha casa. E quando alguém convida o PGM para ir para casa, quando um não crente convida o PGM para ir para a sua casa, sabe o que ele quer? Ele quer bênção. Ele quer que o povo de Deus vá lá para abençoar a casa dele. E sabe o que a gente descobriu ao longo do tempo? Que quando nós vamos à casa de alguém, nós abençoamos mesmo. É verdade. Isso aqui não tem nada a ver com mística do cristianismo. Tem a ver com poder. Tem a ver com o amor de Deus sendo pregado. Uma sala onde o amor de Deus é compartilhado, onde pessoas são tocadas. Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou obedecer a Jesus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Olha que coisa extraordinária. Jesus cura. Aonde estão os curados de Jesus? No ministério da igreja local, lá onde você ministra. Jesus liberta. Onde estão os libertos? Quando você encontrar um homem que está encarcerado pela bebida na cidade, você tem que falar com ele. Você precisa ir lá no pequeno grupo, na minha casa. Você precisa ir lá na igreja, porque eu vou fazer uma fila de homens que já foram dominados pela bebida e hoje eles não são mais dominados pela bebida. Homens que foram dominados pelo álcool, pela droga, mas eles não são mais drogaditos. Eles estão transformados, eles fazem parte do coral da Cristolândia agora. Eles cantam com tanta alegria. Se Jesus cura, mostre para a cidade, apresente para a cidade as pessoas que Ele curou, no seu pequeno grupo, na sua igreja. Se Jesus liberta, pega todos os libertos, que aqui inclui todos nós, e nós vamos começar a contar como que Jesus nos libertou. E a cidade encarcerada vai entender isso aqui, e uma multidão. Sabe qual parte que eu gosto do livro de Atos? Tem uma cidade chamada Lido.
E quando vem aquela matemática do céu, aqueles números todos, fala da multidão, fala disso, aí chega em 2 cidades, e naquelas 2 cidades a Bíblia diz que todas as pessoas da cidade se renderam aos pés de Jesus. Se você perguntar para qualquer um dos homens que ministraram o seu coração aqui, e perguntar para ele, você sonha em toda a cidade, a sua cidade, rendida aos pés de Jesus? Em algum lugar da sua fé, existe uma possibilidade de você acreditar que a cidade de 10 mil habitantes, a nossa Jordânia do Brasil, as 10 mil pessoas podem se render ao Evangelho? Isso é uma obra que o Multiplique não pode fazer. Isso é uma obra que o movimento de pequenos grupos não pode fazer. E essa é uma obra que os RDs e RIs não podem fazer, se o Espírito Santo de Deus não estiver no comando. E se o Espírito Santo estiver no comando, tudo é possível. Então eu prego para um, crendo que uma cidade inteira pode ser avivada e restaurada. Isso já aconteceu no passado. E isso pode acontecer sim. Querido, Jesus cura e Jesus liberta. Quando você tem uma comunidade de fé, você tem um irmão chamado Rodrigo. E o Rodrigo, ele mora em Mafra. Mafra fica a 110 quilômetros de Jaraguá do Sul. Mas todos os domingos ele estava no culto em Jaraguá do Sul. E toda semana ele vinha, ele participava do pequeno grupo e ele recebia o discipulado, as lições, ele se preparava e ele foi batizado. 110 quilômetros. Quando a gente ouve histórias de missões mundiais, quem está na Europa, às vezes, tem que andar 140 quilômetros, 150 quilômetros para cultuar com a sua família no domingo. Mas no Brasil não é assim. Mas por causa de um movimento do céu, a pessoa fala, eu vou todos os domingos pegar o meu carro, e uma vez por semana pegar o meu carro, e eu vou até Jaraguá do Sul, porque em Jaraguá do Sul tem alguém que está me ensinando, me capacitando. O Rodrigo é batizado. E hoje ele não está vindo a Jaraguá do Sul, porque ele está somando agora ali na cidade de Rio Negro, no Paraná, ao lado de Mafra. Ele está servindo e ele está lá, trabalhando, ajudando seu pastor a entender que tem um jeito de ser igreja, onde a igreja se espalha e ela não fica só se reunindo no domingo nos cultos. Quando a gente mostra aqueles que foram curados e libertos, tem a Dori. A Dori chega na nossa igreja, ela é uma mulher ferida, uma mulher machucada, uma mulher que cuida de uma filha, um filho que mora em outro estado. E a Dori vem porque ela serviu há muitos anos o movimento da Nova Era. Ela foi uma especialista em Nova Era, mas ela encontrou Jesus, ou Jesus encontrou ela. E ela chega na igreja, aquela mulher que está ali assustada. Ela tem marcas no corpo, literal. Ela tem tatuagens que tem a ver com a Nova Era, que ela foi fazendo ao longo dos anos. Mas agora a Dori é uma mulher transformada. Agora a Dori é uma mulher apaixonada. Aí ela vem para o meu pequeno grupo, eu levo ela para o pequeno grupo. No pequeno grupo, num determinado momento, eu falo assim, eu chamo ela, sento com ela e falo, Dori, você vai ser a líder de treinamento do pequeno grupo, que há poucos meses eu tinha começado. A Dori fica olhando para mim assim, como quem não está entendendo que história é essa, como assim eu? Ela está acostumada a ir para o pequeno grupo e lá ela é ministrada. Lá tem um líder que cuida, um líder que mantém ali as coisas acontecendo e organizando. Lá tem um líder ou líderes do encontro que falam com convicção de Jesus. A Dori vai entendendo isso. E aí a Dori, eu chego em casa, tem uma mensagem dela, e a Dori fez uma pergunta para mim, fala assim, pastor, o que o senhor viu em mim? Bom, eu não vi uma pessoa capacitada para me colocar na linha de frente da escola bíblica e dar aula e ensinar a Bíblia domingo de manhã. Ela ainda não estava nesse ponto, nesse nível, nesse estágio. Eu não vi uma pessoa que eu podia chegar no domingo, sobe aqui, Dori, vem pregar, pega e usa. Olha, tem léxico, tem comentários bíblicos, tem programas que vão te ajudar, tem o teu conhecimento, tem os teus estudos. Não é a Dori, ela não tá preparada para isso, mas ela está preparada para começar a ser líder em treinamento e aprender a cuidar de pessoas. E ela faz isso e a multiplicação do PGM aconteceu. E a Dori agora, junto com a Vanessa, lidera aquele pequeno grupo. Os milagres de Jesus envolvem hoje uma missionária dos batistas brasileiros. A Lu está aí, cadê Lu? Fica de pé onde você está.
A Lu, em 2022, era uma filha da igreja afastada. Posso contar isso aqui, Lu? Você conta para todo mundo, né? Uma filha da igreja afastada. Uma pessoa que cresceu na igreja, mas tinha perdido a alegria. Ela tinha perdido aquele entendimento. E ela tem uma experiência profunda com Jesus. E ela volta com garra. Era uma espécie de desigrejada até 2022. Agora é missionária dos batistas brasileiros, teve no Vila Minha Pátria e voltou para Jaraguá, está sendo preparada e vai para a Itália. Iniciando o processo com missões mundiais. Por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que cura, liberta, restaura, renova. Ele consegue reintegrar as pessoas. O Senhor Jesus é aquele que não esquece dos sonhos que ele tinha para essa filha dos batistas, que nasce numa casa, num lar, numa igreja batista, cresce. A cura, a restauração, os milagres, é um homem já maduro. Ele tem 56 anos de idade. Ele é crente há muitos anos. E aí nós começamos um movimento lindo, com o Seminário do Sul. Os nossos primeiros seminaristas, cadê o Lucas? Está por aí, em algum lugar. E aí ele chega para mim e fala assim: pastor, será que eu devo me inscrever ali, fazer minha matrícula no Seminário do Sul, fazer o curso de bacharel em teologia? Eu já estou velho. Quem tem aí em torno de 56 anos, levanta a mão. 55 anos, 54, acima de 50, levanta a mão. Ele era da sua geração. Aí ele falou: pastor, eu já estou velho. Eu falei: que conversa é essa, rapaz? Corra e faça a sua matrícula e comece a estudar. Porque se Deus te chamou para ser um líder na igreja, um pastor, não é a idade que vai atrapalhar e impedir. O ministério do avivalista do país de Gales durou 2 anos. Em 2 anos, 100 mil almas foram levantadas no país de Gales para Jesus. Eu acho que Deus vai te dar mais de 2 anos. Então não é a sua idade. Está caminhando já para o término. Ano que vem tem formatura desse servo. E eu estive na casa dele há pouco tempo, desafiando ele, porque nós já temos um grupo de pequenos grupos num bairro que é distante. Estamos com 3 pequenos grupos e eu falei para ele: eu quero que você supervisione aqueles pequenos grupos. E eu quero que você faça prosperar aqueles pequenos grupos. E daqueles 3 pequenos grupos, eu quero que você faça 10 pequenos grupos. E quando você chegar perto de 10 pequenos grupos, nós vamos plantar a igreja do Senhor Jesus. E o primeiro culto vai ter 100 pessoas naquele culto. E ele falou assim: pastor, conta comigo. Nós vamos plantar a igreja. 3 de Rio do Sul, 3 de Rio do Norte. Vai ter uma igreja batista. Jaraguá do Sul é uma cidade linda. Uma cidade próspera. Uma cidade que o índice de violência é baixíssimo. Pleno emprego. Muitas vagas que não conseguem ser preenchidas. É uma realidade diferente. Por causa do número de indústria que tem em Jaraguá do Sul. Mas a igreja histórica não combina com a cidade. Ela é desse tamanho. Ela é pequenininha. Tem 2 igrejas batistas, 200 mil habitantes. 2 igrejas batistas. O alvo que eu tenho compartilhado com a liderança é 10 igrejas batistas plantadas pela nossa igreja. Nós vamos avançar. Terça-feira eu tenho uma reunião. Começamos em Pomerode, uma cidade linda. Quem não foi a Pomerode, vá. Quem teve em Gramado aqui, levanta a mão. Gramado é lindo, né? Maravilhoso. Vá a Pomerode. Pomerode é uma cidade muito especial. Mas não tem obra batista lá em Pomerode. Aliás, tem muito poucos da igreja histórica naquele lugar. Mas em março eu comecei um treinamento lá com um grupo de irmãos. E de março para cá a gente fez aí pelo menos uns 8 encontros de treinamento de igreja multiplicadora. E 3 pequenos grupos já estão funcionando lá. E agora, dia 9 de dezembro, tem a assembleia na Vida Nova. E na assembleia nós vamos aprovar
mais uma congregação. E os cultos já começaram, porque o movimento de igreja multiplicadora, ele não consegue alcançar a chegar ao tempo da assembleia, porque as coisas começam a acontecer, vidas começam a ser restauradas, pessoas começam a se converter, pequenos grupos começam a se abrir, e não dá tempo nem de chegar na assembleia. E quando chega na assembleia, os irmãos, em vez de levantar a mão para aprovar, eles começam a glorificar. Porque a obra que nós temos para fazer, ela tem que ser desse jeito. Nós não podemos simplesmente nos dobrar às dificuldades e às limitações, porque aqueles 2 discípulos não se dobraram à prisão, não se dobraram ao poder de morte que o Sinédrio tinha sobre a vida deles. 3 anos de uma família trabalhando. Nós temos 10 projetos missionários. Nós não tínhamos um seminarista 3 anos atrás. Um. Como é que você sonha plantar 10 pequenos grupos? Você não tem uma pessoa sendo formada, sendo capacitada. Mas, pastor Diogo Carvalho, meu mentor, me ajuda. Fala com o Brandão, fala com o Seminário do Sul, nós montamos uma parceria. Nós não tínhamos um, hoje nós temos 20 missionários. Mais 4 que vão entrar, mais 3 que vão entrar de Pomerode agora, alunos novos na faculdade. Nós estamos plantando uma igreja, vamos começar com 3 seminaristas. Uma igreja que não sabia o que era fazer viagem missionária. Pastor Silvani, outro mentor, está sentado ali, que me ajuda com missões. Abre as portas da IBB. E um grupo de irmãos da Vida Nova vai para a Amazônia. Irmãos que nunca fizeram uma viagem missionária na vida, a primeira já vai para a Amazônia, já entra no barco, já navega Solimões, navega Rio Negro. Depois nós fazemos isso de novo. Esse ano, nós fomos com 30, todos da Vida Nova, todos de Jaraguá do Sul, da nossa região. Já está marcado, 22 a 28 de maio, nós estamos na Amazônia de novo. 5 irmãos vão para Angola, no projeto Pamose. Influenciados pelo meu mentor, Silvani. A missionária está organizando, já está em contato com o pessoal da Cristolândia, porque vai uma equipe da Vida Nova para São Paulo, para conhecer, para ver, para entender como é que se tira pessoas da rua. Porque lá em Jaraguá do Sul, até tem pouca gente na rua. Cristolândia, Jaraguá, norte catarinense. Queridos, nós temos uma igreja em Guaramirim, 57 anos, uma igreja batista ordenada, mas ela chegou ao ponto que já não tinha como ser mais igreja batista. Ela quase fecha as portas, mas vira uma congregação, anos se passam. Agosto do ano passado, nós começamos um movimento de evolução. Se você for lá, você não tem mais uma igreja que está com mofada, com as paredes sujas, ela foi toda pintada. Tem cadeiras novas, a cadeira que estava lá era uma cadeira branca, branquinha, e você sentava nela e você passava o culto inteiro preocupado, porque você sentia que ela estava cedendo. Agora não tem mais. As crianças sofriam, porque Jaraguá do Sul é uma cidade extrema. No inverno nós chegamos aí 6, 7, 10 graus. E no verão nós vamos a 43 de sensação térmica. É um vale, Jaraguá do Sul, tem 2 rios enormes que passam pela cidade. É quente, Jaraguá do Sul. E as crianças estavam lá, 3 ou 4, mas estavam lá. E elas suavam, coitadinhas, mas todas as salas têm ar-condicionado. Aquela igreja não tem dinheiro para colocar os ar-condicionados, mas nós colocamos os ar-condicionados. Nós compramos a cadeira. E mais, tem um pastor de tempo integral, pastor Flávio. Chegar o pastor Flávio e falar assim: pastor Flávio, eu sei que você é concursado, funcionário da prefeitura de Jaraguá do Sul, mas vem ser feliz, abandona isso aí, vem para cá, tempo integral. Ele vai lá e dá baixa, tenta um acordo de pegar uma licença. Mas a prefeitura de Jaraguá do Sul não dá uma licença, a não ser que você tenha alguém na sua casa, doente, que precisa que você esteja lá, ele vai te dar uma licença de 2 anos. E o pastor Flávio volta e fala assim: pastor Tunala, não deu certo, eles não aceitaram, eles não fazem um acordo, eles não vão me afastar por 2 anos. E aí eu falei: e daí? E ele falou: e daí? Que eu vou pedir a minha baixa, é só o senhor me dar a coordenada, a liderança da igreja me dá a coordenada, e hoje o pastor Flávio está de tempo integral.
E eu gostei muito da palavra que eu ouvi aqui, a igreja às vezes não tem o recurso para poder dar os passos, mas ela dá, e o Senhor abençoa. Rogério me liga, nosso secretário do estado de Santa Catarina, e fala: Tonala, tem uma igreja fechada, se você topar, e o Edson topar, nós vamos nos unir, nós vamos reabrir aquela igreja. A igreja foi reaberta, tem pastor lá. E quando ele falou, eu olhei o orçamento de missões, eu falei: Jesus, não cabe reabrir uma igreja e pagar salário de um pastor em Biguaçu. Mas a igreja do Senhor Jesus não vive de recursos financeiros. E a igreja de Biguaçu está lá funcionando, ela foi reaberta. Temos uma igreja de haitianos, mais de 50 haitianos no culto domingo de manhã na nossa congregação. E sabe o que acontece no culto dos haitianos? Ele começa e não tem hora para terminar. Quando eu vou pregar para os haitianos, em crioulo, o intérprete do meu lado ali, falando em crioulo com eles e eu aqui em português, quando ele chega, quando o culto começa, eu não sei que hora que eu vou ser chamado, porque eles começam, a escola bíblica dele às 8h30 da manhã. E o culto deles costuma terminar por volta de 1h30 da tarde. Porque o povo que canta, que compartilha, que faz... É uma doideira, os haitianos estão lá. E sabe o que aconteceu? Nós ordenamos o pastor Hilton, o segundo haitiano ordenado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, no estado de Santa Catarina. Agora nós temos o pastor Hilton, 2 ordenações que foi possível acontecer. Nosso projeto social. São 21 guerreiros. E lá no endereço da nossa igreja, não se oferece 1 quilinho de arroz para ninguém. Um produto de higiene pessoal, nada. Porque no sábado as equipes saem e elas vão até as casas. Aí tem palavra, tem a leitura da palavra, tem a oração, tem um compartilhar. As famílias falam e a mesa, os alimentos e o produto de higiene pessoal e o produto de limpeza é colocado sobre a mesa. Nós acreditamos e nós estamos numa região que não tem a miséria extrema. Jaraguá do Sul não tem a miséria extrema. A miséria que nós encontramos em Jaraguá do Sul, ela está no coração de homens, que são até milionários alguns, que são bilionários, porque tem muitos bilionários na nossa cidade, por causa da VEG, por causa da MAU, por causa da Duas Rodas, por causa das grandes corporações que estão lá. Mas nós encontramos famílias que chegaram de outros cantos do Brasil à busca de emprego. E eles chegam. Eles fizeram um movimento muito forte lá no norte, no nordeste, compraram a passagem de avião e foram para o sul. E eles não têm sofá, eles não têm cama, eles não têm nada. Eles chegam lá e eles conseguem emprego, mas eles vão levar 1 mês, mais ou menos, para receber o seu primeiro emprego. E a igreja que às vezes vai lá para colocar o alimento na mesa dele, porque cadê os nordestinos aí? Cadê os nortistas? Povo corajoso, sai do sertão e vai para o sul, com a passagem que conseguiu, às vezes de avião, às vezes de ônibus. E eles estão chegando. E eles estão se tornando membros. E eles estão trabalhando. Quando você vai no louvor, o povo do norte e do nordeste está lá. Está pregando, está ministrando. Sabe por quê? Porque eles, como eu, que sou estrangeiro naquela cidade, cheguei naquela cidade, fui recebido pelos alemães. E o poder de Deus é manifesto ali. Não tínhamos escola bíblica dominical, a igreja não tinha escola bíblica dominical, começamos, 2021, foi difícil, falei, esse negócio está difícil, parece que não vai. 2022, uma luz no fim do túnel. 2023, o ano da virada. A igreja tinha um culto às 7 horas no domingo, 7 horas da noite. O resto do dia, o alarme ligado, tudo trancado. Às vezes eu ia para fazer um atendimento, a solidão no domingo de manhã era tão grande naquela igreja. Porque eu estava acostumado com Curitiba, que não tem dia na semana onde não haja movimento na igreja Batista do Bacaxeri. Só que Vida Nova hoje não é uma igreja mais de alarme ligado. Porque domingo de manhã tem escola bíblica, e tem mais, porque o culto da noite teve que dobrar. Agora nós temos culto domingo de manhã e culto domingo à noite. O culto domingo de manhã já superou o culto de domingo à noite. 15 crianças nós tínhamos, agora temos 170. Nós tínhamos 12 jovens, são mais de 80.
O culto jovem acontece de uma forma linda. Nós tínhamos 15 adolescentes, o acampamento deles agora eram mais de 70 adolescentes. E o avivamento na Vida Nova está lá no Ministério de Adolescentes. É lá que você vê o fogo pegar, o Espírito de Deus está agindo de um jeito tremendo. Não tínhamos um trabalho com pré-adolescentes. Deus é tão bom, manda um cara da Junta de Missões Nacionais, foi funcionário da livraria, o Carlos e a Dani começam, chega lá e sabe o que eu faço? Entrego para eles um projeto. Não temos isso, vocês vão ter que plantar juntos. E o Ministério Start dos pré-adolescentes não para de crescer. Parece os gremlinzinhos, né, que não para de se multiplicar, porque Deus tem mandado pessoas capacitadas. Então nós estamos vivendo um tempo diferente lá. E eu queria fechar dizendo para você que, assim como Pedro e João tentaram impedir eles de continuar proclamando e curando, mas não conseguiram. Ninguém vai conseguir impedir você de fazer o que tem que ser feito na sua cidade, se você se entregar ao Espírito. Pastor Pascoal disse que nós não podemos liderar sem audiências com Jesus Cristo. Que a gente apanhou nesse multiplique. Pastor Brandão, ele traz aquele planejamento estratégico dele de 2033. Planejamento do pastor Brandão, 2033, tem que ser o planejamento da minha igreja, da sua igreja. Nós temos que sonhar com todas aquelas coisas, uma por uma. Pastor Ronaldo, eu nunca vi tanta criatividade. Uma missão clara. Em Jordânia, eu tenho certeza que o membro sabe qual é o papel e a função dele. Nós temos encontrado igrejas no Brasil que às vezes o pastor está meio confuso. Lá em Jordânia, os membros sabem que eles têm que fazer uma sopa muito gostosa e oferecer para as pessoas, pregar o amor de Jesus para elas. E Jordânia fala em 350 membros numa cidade de 10 mil habitantes. Dá mais 2, multiplique para ele. Ele vai voltar aqui, 10% daquela cidade vai ser da Igreja Batista de Jordânia. Pastor Gilvan, esse apertou o fígado. Não se planta igreja com recursos. O único recurso que a gente precisa para plantar a igreja é o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus. Eu confesso que eu fiquei envergonhado ali, pastor Gilvan. Eu confesso que o meu plano estratégico para plantar igrejas em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados brasileiros também que tem a presença batistas nas cidades muito longe de um objetivo claro. Temos ali em torno de 120 igrejas batistas em Santa Catarina, um grupo, talvez ali uma dezena em Florianópolis, umas 9 em Joinville, Blumenau, talvez umas 4 ou 5. Eu acho que, quem sabe, eu vou chutar aqui, eu não fiz essa conta dessa forma, eu tenho a relação ali. Talvez a gente alcançou umas 80 das 295 cidades que tem no estado de Santa Catarina. Parecido com Minas Gerais, muitas cidades muito pequenas, mas a situação de Minas também é muito favorável quando você vê a situação de Santa Catarina. Mas se Deus me levou para Santa Catarina, eu sou um Catarina. E eu vou lutar por Santa Catarina. Nós vamos trabalhar por Santa Catarina. A minha convenção está contribuindo para isso, as juntas de missões estão contribuindo. Os nossos projetos missionários na África e em tantos outros lugares é com a ajuda desse povo. E o pastor Ilquias ontem, cadê o pastor Ilquias? Cadê o pastor Ilquias? Está aqui, pastor Ilquias, eu também quero ser um milagre de Deus. Na cidade de Jaraguá do Sul, em Corupá, em Massaranduba, em Joinville, em Blumenau, em toda a nossa região ali, eu quero ser um milagre. Eu quero que os membros da minha igreja sejam milagres vivos do poder de Deus naquele lugar. Nós precisamos muito disso. Precisamos muito, 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 muito. Nós fomos abençoados. Ouvimos a palavra e fomos desafiados
Agora nós vamos sair daqui para fazer duas coisas. Encorajar o povo de Deus, cuidar dele, abençoar na comunhão de cada pequeno grupo, em cada relacionamento discipulador. Nós vamos sair daqui para mudar a realidade das nossas igrejas com relação à utilização das casas. Nós vamos sair daqui para levar o poder, o amor de Deus com mais determinação e força. Quando o pastor Ilquias voltar, o multiplique. A história vai ser outra. Ele tem mais coisas para contar. Quando o pastor Esdras compartilhar o ano passado, ele marcou o meu coração com a palavra dele. Quando ele subir aqui de novo, a realidade é outra. Quando a Cristolândia, as histórias da Cristolândia forem contadas aqui pelo pastor Brandão, pela Fabíola, a história já vai ser outra, porque nós estamos no movimento rumo àquele momento precioso, onde Jesus vai voltar e vai arrebatar essa igreja cheia de gente com a camiseta de Jesus Transforma no peito. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque nós temos um desafio. Deus quer usar você, encher você do Espírito Santo, cheio de ousadia, de convicção. É isso que Ele quer fazer, vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus precioso e bom. Eu sei que a Tua palavra, o Teu amor é grande. Eu sei que o Senhor nos escolheu, apesar de nunca termos merecido isso. Eu sei que o Senhor nos cerca de pessoas que têm uma visão maior do que a nossa, e a nossa visão é influenciada, e a visão dessas pessoas foi influenciada pelo céu, pelo Espírito de Deus. Eu aprendo com os meus irmãos, eu aprendo e eu consigo às vezes vencer um obstáculo, porque eu tenho amigos, porque eu tenho família, porque eu tenho pastores, porque eu tenho membros, líderes da minha igreja, que o Senhor às vezes ilumina a mente, o coração deles, e abre a mente, e a gente consegue avançar. Eu sei que o diabo vem e tenta nos atacar. Eu sei que tem dias que nós nos sentimos fracos e desanimados. Mas nós temos provado um Espírito que não tem nos permitido desistir. E é por isso que nós estamos aqui. E eu sei que cada igreja tem uma história. Eu sei que cada congregação tem uma história, cada projeto missionário tem uma história sendo construída agora. E tudo que nós queremos é a multiplicação das histórias, de forma que o reino de Deus prevaleça. Obrigado por poder fazer parte de um movimento aonde eu não me sinto só, aonde eu não estou perdido, liderando um projeto que é maior que eu, aonde eu não me sinto desamparado, quando preciso de uma luz para sair de mais um obstáculo, para mudar mais uma realidade, para vencer mais um conflito, ou para ter uma resposta, para dizer com alto e bom som, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E Ele está conosco, e nós vamos vencer. E nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.